Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos, todas as pessoas bem-vindas à nossa live de hoje, para a gente poder melhorar o universo canino, melhorar a forma como nós oferecemos as coisas para os cães, melhorar a forma como nós nos relacionamos com os cães. Esse é o grande objetivo, afinal de contas, quando a gente traz um cão para viver com a gente, estamos inserindo ele no nosso mundo. Então é a nossa obrigação apresentar esse mundo para ele. Senão esse cão vai tentar da melhor forma para ele se adaptar a isso. Do jeito que ele conhece, da forma como ele consegue. E dentro dessa realidade, a gente acaba sendo injusto com os nossos cães se a gente não oferecer aquilo que é possível. Aquilo que é permitido, aquilo que a gente consegue, aquilo que pode, aquilo que faz bem. Se a gente não fizer isso para os nossos cães, estaremos sendo pessoas injustas com ele. Trazendo ele para a nossa sociedade e deixando que ele se vire, que ele tente entender como ela funciona, que ele procure alternativas para se dar bem, para se dar melhor, para conseguir ficar bem. E na maioria das vezes os cães acabam simplesmente aceitando aquele mínimo ou o que ele conseguiu fazer como se fosse a única ou a melhor coisa que tem para ele. Porque foi ele que foi atrás e conseguiu alguma coisa, sendo que nós somos as pessoas que temos que oferecer melhores coisas. Somos aquelas pessoas que cada vez mais temos que procurar melhorar o que está acontecendo, o que estamos oferecendo para os nossos cães. Essa é a grande magia, é a grande graça de termos um cão em nossa vida. É por isso que nós temos que ser as pessoas melhores amigas dos nossos cães, para poder proporcionar todas essas experiências. Garantir que o cão se dê bem na maioria das situações, colha somente experiências positivas, seja feliz, tenha qualidade de vida e principalmente longevidade. Esse é o grande objetivo quando a gente tem um cãozinho ou quando a gente simplesmente interage com cães pela nossa sociedade que já está cheia de cães por aí. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu já vou começar, não sempre começo, com algum tema que tenha a ver com a nossa live, para a gente poder entender já um pouco, já começar a inserir a nossa realidade aqui do que eu vou falar sobre o que eu vou falar hoje. O tema de hoje pode ser que as pessoas até estranhem um pouco, mas é um termo que eu mesmo criei. É um termo que Beto criou, porque quando eu comecei a trabalhar com cães, entender de verdade o comportamento, não só quando eu comecei a trabalhar em pet shop, em clínicas veterinárias, quando eu comecei a trabalhar com comportamento de cães, eu percebi que muitas das coisas que acontecem, não que aconteciam, mas que acontecem ainda com os cães, elas são derivadas de simplesmente uma falta de cuidado das pessoas que estão com esses cães. Da forma como essas pessoas inserem esses cães nas situações, na forma como essas pessoas oferecem. Na maioria das vezes a gente deixa o cão tomar as próprias decisões sem que a gente interfira, sem que a gente faça nada. E isso é uma condição que muitas das vezes pode dar errado. E é por isso que os cães desenvolvem diversos problemas de comportamentos. A maioria, se não todos os cães, possui algum tipo de problema de comportamento em algum nível. Muitas das vezes não incomoda as próprias pessoas, por isso as pessoas não fazem nada para melhorar aquele problema, aquela dificuldade que aquele cão tem. E tudo isso é derivada de uma roleta da sorte. As pessoas costumam rodar uma roleta, que é uma roleta imaginária, para poder garantir que o cão tenha êxito, que o cão obtenha sucesso. Então é como se a pessoa colocasse o cão diante de uma situação, qualquer ela que seja, e rodasse essa roleta e ficasse ali, torcendo para que o resultado fosse o esperado ou pelo menos fosse positivo. De repente não é aquele resultado que você esperava, mas é um resultado positivo. Mas e todas as outras condições que estão aqui que podem cair nessa roleta, que vão levar o seu cão a ter medos, a ter problemas de comportamento, a ter traumas, a ter agressividade, enfim, são muitos problemas e muitas condições que existem nessa roleta da sorte e infelizmente as pessoas ainda utilizam. É por isso que eu designei esse tema, eu criei esse termo roleta da sorte, porque é a forma como as pessoas hoje tratam os cães. A partir do momento que ela traz para casa, o primeiro contato que ela tem com esse cão, a primeira alimentação, o primeiro banho, o primeiro passeio, tudo isso é feito com essa roleta da sorte. As pessoas vão, fazem sem pensar, sem se preparar, sem preparar o cão e jogam na sorte para ver se dá certo e fica ali, torcendo para que o cão se saia bem. Então essa é a famosa roleta da sorte. Boa noite a todos, pessoal que está entrando. Eu já vou colocar aqui
a pergunta de hoje, que eu sempre coloco uma pergunta para que vocês possam dar a opinião de vocês, e a roleta da sorte que eu vou falar hoje, ela tem muito a ver com esse tema específico, que é um relacionamento entre dois cães, entre mais de um cão, né, com outros cães. E nessa situação a gente sempre acaba rodando a roleta da sorte em algum ponto, em algum nível, de algum tamanho, a gente roda essa roletinha da sorte aí. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a pergunta é, como fazer dois cães gostarem um do outro? E aí não é para responder, roleta da sorte, roda a roleta da sorte e torce para que eles se deem bem, para que dê certo essa interação entre eles. O que a gente pode fazer? Como você faria esse tipo de relacionamento para dar certo em um cão gostar do outro? É legal que vocês coloquem aqui na interrogação, para que daqui a pouco eu vou clicar aqui para poder olhar essas opiniões de vocês, o que vocês fariam, para a gente poder conversar um pouco também e eu dar as minhas opiniões aqui sobre como fazer um cão gostar do outro. Enquanto isso, boa noite oficialmente, a nossa live A Roleta da Sorte, para que vocês possam conhecer essa inimiga do relacionamento, da criação de cães, da educação de cães, essa roleta da sorte que é aquela que você precisa simplesmente jogar ela fora da sua vida. A gente está falando de relacionamentos de cães, de cuidados de cães, mas também pode ser aplicado para toda a sua vida. Então vamos entender a nossa roleta da sorte. A primeira pergunta é, cães sabem brincar com outros cães? Então a gente já começa aqui, ó, chutando o balde nessa live. A questão é, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma brincadeira, para a gente poder depois definir se o cão sabe brincar com outro cão ou não. Então a brincadeira ela precisa ser entendida como o cão saber o que ele precisa fazer, ou seja, qual é o objetivo, aonde ele precisa chegar e conseguir colher esses objetivos. Isso é considerado uma brincadeira na ótica dos cães, que deve ser entendida por nós também, que toda e qualquer interação ou relação que você tenha com o cão, que o cão sabe o que ele precisa fazer, consegue fazer, e você ainda dá uma recompensa para ele, qualquer que seja essa recompensa, é uma brincadeira. Se a gente imaginar dois cães, um cão que foi tirado da sua ninhada ali, era muito novinho, teve pouco contato ali com outros cães, só com aqueles que também eram novinhos, no máximo a mãe dele, o pai dele, sei lá, se tinham outros cães mais velhos ali, ele vai aprender um tipo de relacionamento com aqueles cães. E a partir desse momento, ele vai reproduzir esses mesmos comportamentos com outros cães. Vamos imaginar esse pequeno cenário. O que vai acontecer? Vai tudo depender daquela experiência anterior, que não tem como você saber. A maioria das pessoas, pelo menos, não sabe. E você não sabe como o outro cão está acostumado. Qual o tipo de relação que ele tem com outros cães. Então, quando a gente roda a roleta da sorte nessa situação, a gente acredita que os cães sabem brincar entre si. Eles vão propor a mesma brincadeira, eles vão saber atingir os objetivos e os dois sairão satisfeitos dessa relação. A partir desse conceito, a gente já percebe que não tem como. Não tem como você simplesmente jogar e acreditar que isso vai dar certo, que isso vai funcionar. Você vai estar rodando a roleta da sorte nesse momento, a gente não deve fazer isso. E aí uma outra ótica aqui. É um cão que você trouxe para casa, e aí você começou a você interagir com esse cão, a fazer outros tipos de brincadeira, um pega-pega, uma lutinha, essas brincadeiras que não são nada saudáveis para o relacionamento do cão, para a vida do cão, socialmente falando. E aí você faz esse tipo de brincadeira, joga a bolinha, o cão não solta a bolinha, você tem que tirar essa bolinha do cão, e ele aprendeu a interagir dessa forma. Ou a pular em você, esse é importante, é o cão que vem e pula na pessoa. Quando ele for se relacionar com outro cão, a primeira coisa que ele vai fazer é utilizar esses tipos de comportamentos para interagir com esse cão. Ele vai pular em cima desse cão, ele vai bater nesse cão, ele vai, se o cão estiver mordendo alguma coisa, ele vai querer tirar esse negócio do cão. Se ele estiver com alguma coisa e outro cão se aproximar, ele não vai deixar pegar, pode acontecer uma briga. Então você rodou a roleta da sorte nesse momento mais uma vez, porque você não sabia o que seu cão iria fazer, ou até você sabia, mas não sabia como outro cão ia encarar essa situação, se o outro cão também brincaria dessa forma, se é uma brincadeira. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma brincadeira, e se você entende dessa forma, você vai saber que os cães não sabem brincar uns com os outros. A gente precisa apresentar essas brincadeiras, mostrar para esses cães quais são as brincadeiras aceitas. Esse é o principal ponto. Toda vez que a gente pensa dessa forma, de nós prepararmos, de a gente apresentar, de a gente garantir que exista um êxito,
nós não estamos rodando a roleta da sorte. Ou seja, estamos longe dessa inimiga, principalmente inimiga do nosso cão. Então a gente tem que pensar em sempre preparar, planejar e fazer acontecer. A próxima pergunta, que é tudo baseado nessa roleta da sorte, sempre vão imaginar como que a gente está rodando essa roleta da sorte nessas situações. Essa que passou agora é você simplesmente colocar o cão ali, sem conhecer outro cão, sem conhecer a linguagem dos cães e sem ter preparado o seu cão para brincadeiras mais saudáveis, para ter autocontrole, respeitar o espaço do outro. A segunda é, toda experiência entre cães é positiva? É muito comum a gente, sempre que eu falo comum, é porque não deve ser considerado normal. Mas é muito comum na sociedade que a gente tem hoje, as pessoas falarem sobre a socialização dos cães. E aí colocam essa socialização, além de colocar ela num patamar muito elevado na vida do cão, ainda colocam como uma obrigatoriedade, uma coisa que precisa acontecer. A partir desse momento, as pessoas que têm cães, elas se veem obrigadas a inserir os cães em algum local que tenha outros cães, ou interagir com outros cães. A partir desse momento, você vai entender que isso pode dar errado. Se você obrigatoriamente precisa que o seu cão interaja com outros cães, você não vai dar muita atenção para se essa interação foi boa ou se foi ruim. E logo de cara a gente pode dizer que toda experiência não é positiva. Ela não é positiva. Existem as experiências negativas e quanto mais a roleta da sorte você rodar, maiores são as chances dessas experiências negativas acontecerem e muitas das vezes nós, pessoas, não percebemos. A gente não se atenta, a gente não entende a comunicação que houve entre os cães, qual foi a decisão que eles tomaram e qual foi a experiência que ele colheu. Se ele entendeu aquilo como uma coisa boa ou se ele entendeu aquilo como uma coisa ruim. Então as experiências entre os cães, elas podem ser positivas, devem ser positivas, mas elas também podem ser negativas. E aí a gente pode imaginar um cenário, como que a gente imagina uma interação entre cães, já que estamos falando da socialização, e como que você não utilizaria a roleta da sorte nesse momento? Para começar, a melhor e primeira socialização com outros cães é você só observar. Primeiro você pessoa, você ir observar um local onde tenha cães, para que você comece a entender melhor a movimentação, os sinais que esses cães dão, os comportamentos, as linguagens desses cães, para a partir daí você entender e inserir o seu cão se for um ambiente ideal, se for um ambiente tranquilo, onde os cães sabem se relacionar, estão brincando corretamente. E a segunda situação, primeiro você observa, a segunda é você levar o seu cão para observar. E somente observar. Ele não precisa interagir. É uma das experiências mais positivas para o seu cão. Você garante a segurança do seu cão, garante que ele colha uma experiência boa. E quando eu digo observar, é ficar num local ou a uma distância onde o seu cão fique bem, onde o seu cão fique tranquilo, só olhando o que está acontecendo e na maioria das vezes nem ligando. Ele olha, entende o que está acontecendo, percebe que existem outros cães ali, mas para ele está tudo bem. Olha que isso que é uma experiência positiva e quando a gente fala de socialização, ela precisa acontecer dessa forma. Qualquer coisa diferente disso, a roleta da sorte está sendo rodada. Você está colocando o seu risco utilizando essa inimiga que é a roleta da sorte. Então não podemos imaginar que toda experiência com cão é positiva, a gente precisa colocar os nossos cães com outros, porque faz bem para a saúde, faz bem para a socialização, faz bem para a mente. Isso é a maior armadilha que você pode cair quando a gente fala de socialização dos cães. Então não façam isso com seus cães. Sempre tem um adendo, né? Eu termino a frase, aí eu pego e jogo um adendo aqui para que a gente possa sempre continuar pensando nessas coisas. Nem sei se é isso, mas é automático. A próxima pergunta. Qual interação precisamos supervisionar? E aqui a gente está falando de roleta da sorte. Então o que eu preciso realmente ali olhar, me atentar, conhecer? Aí eu coloquei três situações para que a gente possa imaginar. Então eu coloquei, a gente precisa supervisionar uma relação entre cães de porte diferente. Quando eu tenho um cão maior e um cão menor, eu preciso ficar ali de olho para não dar nada ruim. Quando eu tenho dois cães do mesmo porte, eu preciso supervisionar se eles são do mesmo tamanho ali, têm a mesma idade, sei lá.
E quando são cães de raças diferentes, mesmo que sejam do mesmo porte, será que eu preciso supervisionar essa interação entre eles? Como estamos falando de roleta da sorte, a primeira coisa que a gente precisa entender é sempre supervisionar. Sempre, a todo momento, não importa se você já conhece o outro cão, se o seu cão já tem habilidades, você sempre precisa supervisionar para poder dar o suporte para o seu cão. Porque naquele dia, pode ser que seu cão não tenha se alimentado bem, ou o seu cão está com alguma dor, ou ele não dormiu direito, enfim. O seu cão pode estar com uma emoção diferente, com uma vontade diferente, com uma disposição diferenciada. Então você precisa sempre supervisionar. E se você supervisionar sempre a relação entre cães, a roleta da sorte nunca vai existir. Você vai jogar esse inimigo no lixo, porque você vai sempre supervisionar e garantir que as experiências sejam boas, que o seu cão tenha o seu suporte, pelo menos, né, já que estamos falando de supervisionar aqui. Agora, quando a gente fala de um cão grande e um cão pequeno, é muito comum as pessoas automaticamente supervisionarem. Elas automaticamente ficarem de olho e, principalmente, tomarem cuidado com o cão que é maior. Estarem mais atentas às atitudes do cão maior. Se um cão pequeno vai e rosna para um cão maior, existe uma grande possibilidade das pessoas não fazerem nada. Se o cão menor vai e avança no cão maior, pode ser que as pessoas simplesmente falem, tudo bem, tira esse cão daí, tá tudo certo. Ou não, deixa rolar, porque o outro cão é maior. É muito comum a gente ouvir as pessoas que têm cães pequenos falarem, ele acha que ele é um pitbull. Ele acha que ele é machão, machona, sei lá. E olha como a gente acaba, sem pensar, a gente acaba rotulando o cão pequenininho e achando que é normal esses cães menores se colocarem com mais presença ali na presença de um cão maior. Então é normal a gente acabar supervisionando e olhando essas coisas. Por isso que esses rótulos acontecem. Porque as pessoas olham esses relacionamentos quando o cão é maior ou quando o cão é menor. Agora, quando os cães são do mesmo porte, aí a roleta da sorte, ela roda solta. É muito comum os cães serem colocados ali do mesmo tamanho e as pessoas dizerem, deixa que eles se entendem. Por quê? Porque são do mesmo tamanho, provavelmente devem ter a mesma idade ali, a chance de um machucar o outro é pequena porque um não é mais pesado ou não é maior que o outro. Então as pessoas vão deixando, e é muito comum em parques que permitem cães, inclusive existir essa separação. Um lugar separado só para cães de médio a grande porte, e um outro separado só para cães de pequeno porte. O que a gente está fazendo quando a gente faz essas separações? A gente está rodando a roleta da sorte. E está querendo entender que o cão só vai se dar bem com um cão pequeno. Ele nunca vai conseguir um cão pequeno se ele for pequeno. Um cão do mesmo porte. Se ele for um cão grande, ele nunca vai saber se relacionar com outro cão, porque naturalmente é um cão que tem mais força, é um cão mais agressivo, é um cão mais pesado, que vai machucar se ele não brincar direito. Olha a roleta aqui. O meu cão precisa saber brincar direito. O meu cão precisa entender a comunicação dos outros cães, precisa respeitar, independente se é um cão grande, se é um cão pequeno. Então nós mesmos acabamos criando isso e aceitando, deixando essa roleta rodar solta. Porque mesmo quando os cães são do mesmo tamanho, existem todas aquelas possibilidades, todas aquelas consequências que são negativas e as que são positivas. E a gente vai rodando a roleta simplesmente porque são do mesmo tamanho. E aí quando a gente fala de cães da mesma raça, aí é pior ainda. Se do mesmo porte a gente acaba deixando, quando é da mesma raça, a gente estimula, inclusive. É muito comum que as pessoas coloquem cães que são da mesma raça para interagir. Porque são cães que agem da mesma forma. Olha a roleta rodando aqui, ó. São cães que sabem e conhecem as mesmas coisas, têm a mesma intelectualidade, ou seja, entendem da mesma forma, agem da mesma forma. Olha como a gente corre risco o tempo inteiro quando a gente fala de relacionamento de cães, entre cães. A gente roda a roleta o tempo inteiro quando a gente está falando de cães. E aí, se os cães são da mesma raça, é muito comum as pessoas até acreditarem que, não, é bom porque aí ele aprende a ser da raça dele. Então, se temos 2 pitbulls, a gente fala, não é legal que aí o meu cão aprende a ser um pitbull com o outro pitbull. Então, olha a roleta. Se isso não é uma roleta, se você não entende isso como uma roleta da sorte e você colocar o seu cão em risco, a saúde física e mental do seu cão, eu não sei mais o que é.
Então sempre a gente precisa supervisionar. O tempo inteiro, inclusive cães que já estão acostumados, que sabem se comportar, que conhecem comportamentos, que têm habilidades, que conhecem a linguagem dos outros cães, a gente precisa sim. É nossa obrigação para garantir qualidade de vida para o nosso cão, é supervisionar. Vamos para a pergunta do dia. Nossa, quase morri aqui. Exagerado. Como fazer 2 cães gostarem um do outro? O que você faria? Ou o que deve ser feito? Vamos pensar aqui, ó, roleta da sorte, estamos falando. Será que as nossas respostas têm a ver com a roleta da sorte? Ou não? Deixa eu ver aqui as respostas e opiniões de vocês, né? Eita, tem bastante aqui. Amém. Vou na ordem, né? Vou na ordem aqui, ó. Cada um ter seu espaço. Então, como fazer 2 cães gostarem um do outro? Cada um ter o seu espaço. É uma ótima visão, é legal a gente entender, principalmente quando a gente fala de supervisão, de fazer uma introdução gradativa, é importante que esses cães tenham, cada um ter o seu espaço, quando você faz essa introdução e apresenta esses cães. Porém, para que eles gostem de um goste do outro, precisa existir alguma interação. Em algum momento, eles precisam estar no mesmo espaço. Então, quando a gente fala de cão gostar um do outro, a gente precisa entender que precisa existir interação. A interação entre os dois é obrigatória. Você precisa conseguir que esses cães interajam de qualquer forma que seja. Seja visualmente só, como eu disse lá dos cães, quando você leva um cão para o parque e o seu cão fica só observando, é uma ótima forma de você interagir com outro cão, é ele observar. É eles se verem à distância, é eles se cheirarem à distância, que é uma das coisas mais interessantes, é você permitir que o cão sinta o cheiro de outros cães. É a forma como eles acabam se reconhecendo, entendendo o que está se passando com o outro. Mas para isso eles não precisam colar o focinho ali. Simplesmente estar no mesmo ambiente. Então é legal a gente ter sim, cada um ter o seu espaço. Eu vou até falar um pouquinho ainda sobre isso, né, dessa individualidade. Mas eles precisam interagir de alguma forma. Quando a gente fala de cão gostar um do outro, a experiência precisa ser positiva na presença um do outro. Às vezes acontece, aproveitando, agora eu lembrei aqui, as pessoas que têm cães que são de tamanhos diferentes, acabam colocando os que são menores, por exemplo, dentro de casa, e os que são maiores ficam do lado de fora, para que não tenha problema entre eles. Quando que esses cães vão gostar um do outro? Se existe essa obrigatória separação. Quando você está dentro de casa, você está com o menor. Quando você está fora de casa, você deixa o menor e fica com o maior. Esses cães sempre vão entender a sua presença como o limite entre eles, que eles não podem se aproximar. Então vamos tentar pensar dessa forma. E pensar sempre em ter interação. Como a gente faria para essa interação ser boa? Eu vou dar a minha opinião aqui e vou aproveitar e já vou falar então disso que eu ia dizer de cada um ter o seu espaço. Uma das coisas muito interessantes e importantes para o nosso cão é ele ter autocontrole. Fato, ponto, acabou. Seu cão precisa ter autocontrole. Ele não pode, em nenhum momento, ceder aos instintos. Pelo menos de primeira. Ele não pode ser aquele cachorro que quando ele ouve um barulho, ele late. Quando ele vê outro cachorro, ele vai para cima. Seja para cheirar, seja para brincar, não importa. Quando ele vê a comida, ele quer vir pegar. Seu cão não pode fazer isso. Não é bem para a saúde mental dele. É estresse, atrapalha a qualidade de vida, atrapalha a longevidade do seu cão, porque ele está sempre cedendo aos instintos, ele nunca consegue se controlar. Então a gente precisa que nosso cão tenha autocontrole. Então a partir desse momento você vai entender que o seu cão pode ver outro cão, inclusive você pode interagir com outro cão, e o seu cão pode ficar na dele, só observando. Então uma das grandes formas da gente fazer com que o cão goste do outro é ele aprender a respeitar o espaço do outro. Não sei se tem a ver com cada um ter o seu espaço, de repente a pessoa que escreveu pensou isso, né? É respeitar esse limite, essa distância. Então você ter 2 cães, ou interagir com 2 cães, é legal que um deles fique só observando e o outro interaja. E depois você troca. Você faz a troca, o outro fica olhando e você fica interagindo com esse. E como funciona isso? É legal e importante que esse cão que está só observando, ele também receba recompensas. E aí não importa qual depende da forma como você apresentou esses relacionamentos para o seu cão,
Você pode dar um petisco, você pode dar um brinquedo para ele roer, você pode fazer um carinho, não importa. Você pode simplesmente olhar para ele e dar um tchauzinho ou falar alguma coisa, vai depender muito da forma como você ensinou o seu cão, o que é valioso para o seu cão. Então a melhor forma de você, uma das melhores formas que eu imagino, para dois cães gostarem um do outro, é existir esses momentos onde eles respeitam o momento, o espaço do outro, enquanto o outro está ali interagindo com você, ele fica numa boa. Por quê? Porque ele recebe recompensa. Então ele começa a aprender que a presença daquele cão e a interação que você faz com aquele outro cão gera benefícios para ele. Então ele vai querer sempre que aquele cão esteja presente. Ele vai querer que aquele cão faça interações com você também, porque faz muito bem pro outro cão. Então pensar nessa brincadeira de colocar um só observando enquanto o outro está interagindo com você vai fazer com que os cães gostem um do outro e queiram estar sempre próximos. Vamos seguindo aqui, daqui a pouco eu puxo novamente as perguntas, as respostas de vocês, mas podem também colocar as opiniões de vocês. Aproveitando o que a gente está falando aqui de roleta da sorte, a gente precisa entender que os cães, eu quero falar sobre isso, que os cães aprendem muito observando outros cães. Eu já falei aqui de ir no parque e olhar, já falei agora mesmo de você deixar um cão só olhando. Só que quando você tem um cão, e aí vamos imaginar o seu cão, sempre vão imaginar dessa forma, é aquele cão que você desenvolveu habilidades tanto físicas e motoras do seu cão, ele sabe se movimentar, ele sabe, por exemplo, dar uma pata, ele sabe sentar, ele sabe deitar, sempre que você pede para ele. Quando você tem um outro cão que se aproxima para poder interagir nesse momento, é a hora que você vai ensinar esse outro cão através da observação. Você vai colocar eles ali e vai interagir com o seu cão com esses comandos. Você vai apresentar esses comandos para o outro cão. Ele vai observar o que está acontecendo e vai começar a querer repetir isso. Toda vez que o seu cão ganha uma recompensa, qualquer que seja, aquilo que é valioso, eu vou considerar aqui o petisco, a ração, a comida do cão. Então quando esse cão vem, e aí você pede um comportamento para o seu cão, ou por exemplo, o seu cão senta, e aí você dá essa recompensa para o seu cão, o outro cão vai começar a sentar. Automaticamente ele vai começar a aprender com o seu cão. Isso não é uma roleta da sorte. Porém, a gente pode de alguma forma entender uma roleta da sorte a partir do momento que você não ensinou nada para o seu cão. Se você não ensinou nada para o seu cão, qualquer outro cão que vier e tiver algum comportamento, vai ensinar isso para o seu cão. E aí a roleta da sorte apareceu. Você torceu para que aquele outro cão que viesse fizesse o seu papel. Fosse o cão que ensinasse comportamentos bons para o seu cão, que ensinasse o seu cão a ter autocontrole e calma, sem você conhecer o outro cão. Isso é uma roleta da sorte, isso é ruim, isso é uma armadilha, isso vai fazer com que o seu cão corra riscos, possa aprender coisas que não vão fazer bem para o dia a dia dele e para a vida dele. Então a gente tem a mesma situação, que é o cão aprender com o outro, porém, a roleta da sorte ela existe quando você não faz nada. Quando você não ensinou o seu cão e quando você não está ali ativamente fazendo com que o seu cão ensine o outro, ensinando comportamentos, apresentando esses comportamentos para que o outro cão entenda e comece a copiar esses comportamentos que são benéficos, que trazem os benefícios, que o cão consegue realizar. Então é dessa forma que a gente precisa entender e aprender que os cães aprendem uns com os outros. E a nossa obrigação é fazer que eles aprendam as coisas boas, que valem a pena, que fazem bem para a saúde física, mental e emocional do seu cão. É isso que a gente precisa fazer quando a gente fala de aprendizado através da observação dos cães. Lá vem o adendo. Isso sem falar que você aprende muito observando os cães. Mas aqui o que eu estava falando é a gente utilizar esse aprendizado através da observação dos cães de uma forma ativa. Você fazendo com que dê certo. E não rodando a roleta da sorte e deixando o cão aprender com o outro. Como eu falei agora há pouquinho, né? Joga os dois cães da mesma raça para que um aprenda a ser como o outro. Você não sabe como o outro é? Como é que vai acontecer? Como é que vai dar certo isso 100%? Não tem como dar certo. Prosseguindo aqui com as nossas enquetes. Enquanto isso, quem quiser dar opinião aqui sobre como fazer dois cães gostarem um do outro, agora que a gente já falou um pouco aqui, pensando sempre nessa roleta da sorte. Eu acabei não falando desse comentário, né? Na outra resposta que tinha, cada um ter o seu espaço, talvez você esteja rodando a roleta da sorte.
Você está pensando que se eles ficarem separados, eles vão se dar bem. E na hora que eles se encontrarem? Eita, ó, a roleta rodou aí, ó. E pode acontecer, inclusive, deles não gostarem de ficar separados. Tem esse outro detalhe. Enfim, são várias vertentes que a gente precisa sempre observar. Cães não gostam de outros cães agitados. E aí a gente está falando de uma interação entre cães mesmo, já acontecendo. E aí existe um cão que é muito mais ativo, que é aquele cão que não respeita o espaço, ou que quer correr, que quer brincar, que quer perseguir, que quer pegar as coisas que o outro também está querendo pegar. Será que isso faz bem para o cão? É saudável? A gente está rodando a roleta da sorte quando a gente coloca o nosso cão diante de um cão desses? Primeiro vamos entender o que está acontecendo com esse cão agitado. Esse cão que durante ou diante de uma interação, ele começa a gastar muita energia, a se entregar de uma forma muito, muito alta, né? Com muita energia, muito agitado. Primeiro de tudo, o que está acontecendo é que esse cão, ele só vê nesse tipo de interação a forma de gastar energia. Provavelmente esse cão não tem um outro tipo de atividade, por exemplo, um relaxamento, uma observação, um passeio mais tranquilo, aprende truques, ele não gasta energia da mente, ele só gasta energia física. Então, nessa hora, ele vai botar toda a energia e toda a disposição que ele tem para poder fazer as coisas. Do jeito que for. Da forma como ele bem querer. Da forma como ele conhece. E aí, pode acontecer de, inclusive, a gente está falando de um cão não gostar de outro cão que é agitado. Imagina que para o seu cão também, você não tomou nenhuma dessas atenções, você não gastou energia física, mental, social do seu cão, não alimentou ele bem, ele não dorme direito. E aí ele só vê também, nesse momento, o momento de gastar essa energia. Então ele vai pegar e vai entrar nessa parada. Ele vai gastar toda a energia, toda a disposição, eles vão ficar muito loucos ali correndo, se batendo, trombando, correndo um atrás do outro. Será que o resultado disso é positivo? E aí eu não estou nem falando de repente, eles se desentenderem. Eu estou falando de esgotamento mental, esgotamento físico do seu cão. Será que está sendo positivo? Por mais que na nossa ótica ou na sua ótica, você olha e fala, olha que legal, eles estão correndo, gastando toda a energia possível. Será que isso não está te mostrando que o seu cão está precisando de outras coisas? Que ele só sabe interagir dessa forma? É importante a gente entender aonde está o limite, e aí é de cada cão, o limite, aonde que está ok e saudável correr com um cão, correr atrás de outro cão, brincar com outro cão, e quando já chegou no ponto onde o seu cão só conhece aquilo. Então é importante a gente colocar, imagina, falando da roleta da sorte, será que você não está colocando o seu cão com outro cão agitado e rodando a roleta da sorte para garantir que não aconteça nada de ruim entre eles? Que nessa efusividade deles, eles não se machuquem, eles não invadam o espaço um do outro? Então é importante a gente sempre pensar, e é nessas horas que acaba acontecendo do cão não gostar de um cão agitado. Imagina, agora vamos fazer o cenário ideal. O seu cão é um cão que tem habilidades sociais, é um cão que tem autocontrole, é um cão que conhece comportamentos. Aí, na hora que ele se depara com um cão que é um cão agitado, que ele entende que aquele cão está com uma energia acima do normal, o seu cão possui habilidades para poder conduzir esse cão em uma brincadeira mais tranquila. Ele começa a cheirar um chão, ele começa a procurar coisas para que esse cão também procure, ele corre, depois ele para. Olha como é importante o seu cão ter desenvolvimento de habilidades e autocontrole para poder facilitar essa relação com um outro cão, que de repente não tem nada disso. Então você não rodou a roleta da sorte nesse momento, muito pelo contrário. Você preparou o seu cão muito bem para que quando ele se deparasse com essa situação, ele soubesse o que ele precisava fazer, qual tipo de atividade ele poderia propor para aquele cão que não fosse invasivo para ele, que não fosse ruim para ele e fosse bom para o outro cão. Fosse muito bom para o outro cão, que ia ensinar uma outra forma de se relacionar com outros cães. É isso que a gente precisa pensar sempre. Boa! A próxima pergunta. O que faria dois cães brigarem? E aqui estamos falando da roleta da sorte. Quando tem briga entre cães, a roleta da sorte entrou rodando, que foi uma maravilha. Colocaram esses cães ali, aí, uhul, vai dar sorte. E aí houve a briga. Eu coloquei 3 situações aqui. Será que a comida faria cães brigarem? Brinquedo? Carinho? Coloquei essas 3 situações que elas acabam correndo dentro de um mesmo conceito, que é o conceito da posse.
É o conceito do cão não saber dividir ou compartilhar as coisas. Principalmente porque o acesso desse cão a essas coisas foi feito da forma errada. Ou porque foi escasso, ou porque foi apresentado da forma errada para o cão. Então, alimento. Alimento é sobrevivência para o cão. Porém, a partir do momento que esse cão entende que mesmo que outro cão receba um alimento, ele também vai receber, acabou a briga. Não tem como existir briga. Esse cão sabe a hora de comer, sabe como essa comida chega, sabe como ter acesso a esse alimento, e ele vai compartilhar numa boa. Ele não vai se sentir, não é pressionado, ele não vai se sentir arriscado. Ele não vai ver em risco a comida dele, a alimentação e a sobrevivência dele, porque ele está muito bem equilibrado, ele tem autocontrole, ele sabe que aquela comida aparece sempre, com frequência, dentro da mesma situação, que ele consegue atingir esse objetivo, ele vai saber compartilhar, ele vai conseguir ficar bem na presença de outro cão. Então, você não rodou a roleta. Então, alimento não pode causar briga entre cães. Se causou briga, a roleta da sorte já foi rodada. Brinquedo é a mesma coisa. Você apresentou esse brinquedo em situações ou contextos que não fizeram bem para o seu cão. Ele não entendeu da forma correta, como a brincadeira deveria acontecer. Por exemplo, brinquedos de bolinha, brinquedos de busca. Que é o brinquedo que o seu cão vai, busca, pega atrás, te devolve esse brinquedo para você jogar de novo. Porque a brincadeira é a busca, é a perseguição. Agora, se o seu cão não entendeu isso, a hora que ele tiver com esse brinquedo, ele não vai querer que nenhum outro cão pegue, nem chegue perto. Porque ele não entendeu a brincadeira. Na hora que ele correr e for pegar essa bolinha e outro cão vier, ele não vai aceitar que esse outro cão pegue. Porque ele não entendeu a brincadeira como uma brincadeira de busca. Ele entendeu a brincadeira como uma brincadeira de posse. Porque você deve ter tomado essa bolinha desse cão. Enfim, a roleta foi rodada. Você não apresentou isso da forma correta para o seu cão. E aí pode gerar uma briga quando aparecer um outro cão e quiser participar dessa brincadeira. E aí o carinho. Carinho acontece com muita frequência e as pessoas acabam colocando como ciúmes do cão. O cão tem ciúme, então não posso tocar em outro cão. Agora imagina como que funciona na cabeça do seu cão, e você rodou a roleta da sorte sim, quando você ofereceu ou apresentou um carinho para o seu cão. Ele entendeu que aquilo era uma forma de ter interação com você. A única forma que ele conhecia de ter interação com você era você fazendo carinho nele. Ou a maior parte das vezes, quando existia alguma coisa, era você dando atenção para ele, olhando para ele. Na hora que você está fazendo isso com outro cão e você não preparou o seu cão, não inseriu ele para ele, não apresentou um autocontrole para o seu cão, não deixou o seu cão tranquilo, calmo, sabendo como funciona a rotina, não fez uma apresentação ideal desse outro cão, quando você estiver fazendo um carinho ou interagindo com outro cão, o seu cão vai querer participar. Porque é a forma que ele conhece. Ele só conhece aquele tipo de carinho com ele ali no meio. Ele vai querer entrar ali, porque é a hora que ele sabe que aquela atividade funciona daquele jeito. Então vai dar briga entre cães, sim. Toda vez que a gente roda a roleta da sorte, existe uma briga. Por qualquer que seja o motivo. Existiu um problema de relacionamento entre cães, você rodou a roleta da sorte. E está colhendo os piores resultados que podem ser para o seu cão, que é ele não ter uma boa experiência com outros cães. Apesar da nossa sociedade ter a maior parte de contato com cães, pessoas, seja dentro de casa ou até mesmo fora de casa, o seu cão precisa interagir e conhecer muito bem outros cães. Saber como se comportar, saber quais atividades realizar, quando não invadir o espaço do outro cão, qual é o limite, o respeito, conhecer as comunicações. Então olha como é importante a gente não rodar a roleta da sorte, e se existir uma briga, se existir um desentendimento, por menor que seja, a roleta da sorte foi rodada. E aí você não fez o seu papel. Lembra que a roleta da sorte é sua inimiga. Ela não pode existir. Vamos continuando. Deem as opiniões de vocês sobre a pergunta de hoje, que é como fazer dois cães gostarem um do outro. E aí é tudo o contrário do que a gente falou aqui agora nessa última pergunta. E aí coloca aqui na interrogação, que daqui a pouquinho eu já vou clicar aqui para a gente poder ver as opiniões de vocês. Se os cães não brigam, eles estão se dando bem? Essa é uma outra armadilha que a gente cai, e aí não tem a ver com tanto roleta da sorte, mas é a gente acreditar que se os cães não brigam, eles são melhores amigos, ou eles gostam muito um do outro. Lembra que eu falei agora há pouquinho
que os cães precisam interagir. Para que um goste do outro, para que eles se deem bem, precisa existir uma interação. Agora imagina que você colocou os cães lá, ó, já falei aqui, ó, você colocou, simplesmente foi a roleta da sorte. Você colocou ali, aí os cães vieram, se cheiraram, tal, cada um foi para um lado, ou você jogou uma bolinha, um cão foi, o outro não foi, enfim. Tudo aconteceu dentro do que você imaginava que era uma experiência positiva para o cão. Não houve uma briga. Mas, será que na cabeça do seu cão, vamos falar do seu cão, nem vamos falar do outro, embora a gente automaticamente acaba falando do outro também, como ele percebeu essa experiência? Será que o outro cão não estava acima, não estava exagerado? E aí o seu cão soube ficar numa boa? O seu cão evitou o contato? Evitou o atrito? Evitou, de repente, um desentendimento entre os cães? Será que isso foi uma experiência positiva? Eles se deram bem? Ou será que o seu cão vai evitar que esse tipo de situação aconteça com mais frequência? Toda vez que ele vê um cão na mesma energia ou realizando as mesmas coisas, ele já vai entrar nesse modo de fuga. Já vou me resguardar aqui, ó, não quero participar disso. De forma nenhuma, esse cão se deu bem com o outro. Muito pelo contrário, ele viu naquele cão uma ameaça à saúde física, mental dele, o espaço dele. Só que eles não brigaram, porque o seu cão soube se comportar. Ele mostrou para outro cão que ele não queria briga, que ele não queria aquele tipo de interação, e aí não houve uma briga ali, não houve um desentendimento. Mas não foi uma experiência positiva. Esses cães não se deram bem. Lembra que para se dar bem, precisa interagir. Esse é o ponto principal. Não quer dizer que só porque não brigou, se deu bem. Imagina que você vai passear, e aí vem um outro cão com uma outra pessoa, e aí eles passam um pelo outro aqui, ó. E não ligam um para o outro. E aí você acredita que, ó, se deu bem. Foi uma ótima experiência porque eles não brigaram. Mas e a interação que precisa existir? Será que ela houve? Será que esses cães queriam se comunicar? Será que eles se comunicaram? É importante a gente conhecer a linguagem dos cães, ou seja, nós nos prepararmos para que a gente consiga garantir as experiências boas para os nossos cães. Lembra? Supervisionar. Esquece a roleta da sorte. Toda vez que você passa por uma situação ou coloca o seu cão em uma situação e acredita que deu tudo bem porque não houve uma briga, você rodou a roleta da sorte. Pode ter certeza que a roleta da sorte rodou, foi você que rodou ela, sempre é, quando você ficou na expectativa de simplesmente não acontecer uma briga. Não, o que a gente precisa buscar é que esses cães interajam, e interajam bem saudavelmente, dentro desses critérios que a gente já falou, respeitando o espaço, o limite, o momento, a hora de parar, a hora de continuar. Tudo isso precisa acontecer e você precisa supervisionar para garantir que isso aconteça. Não sei se vocês acreditam nisso, acho que está certo ou não. Só de não brigar, já estou feliz que meu cão não brigou com nenhum outro cão. Mas que experiência ele colheu? O que ele absorveu dessa experiência? Enfim, vamos para a pergunta do dia. Como fazer dois cães gostarem um do outro? Eu vou colocar aqui, ó, essa pergunta do Di. Acho que o Di fez aqui ao vivo. Não sei se o Di está aí ainda. Acho que ir introduzindo os dois aos pouquinhos até ele perceber que o outro cão não é uma ameaça. Só o fato de, no começo aqui já está escrito, ir introduzindo aos pouquinhos os dois, já é uma das formas de você não rodar a roleta da sorte. Por quê? Porque você não vai passar do limite desses cães. A primeira oportunidade, ou o primeiro comportamento que esse cão apresentar, já mostrando desconforto da presença do outro cão, você já vai intervir, você já vai separar, você já vai afastar. Isso muitas das vezes acontece quando eles estão ainda muito longe. É esse que é o grande problema. Essa comunicação acontece entre os cães, eles já começam a dar sinais de se eles querem ou não e que forma eles estão dispostos a fazer isso. Só que a gente vai deixando para olhar isso só quando para você é o lugar próximo. Quando a gente imagina que agora aqui está próximo, vamos ver se eles se dão bem. Você rodou a roleta da sorte. A gente não pode rodar a roleta da sorte, eu vou falar o tempo inteiro aqui nessa live, já estou falando. Mas introduzir aos pouquinhos já é um sinal de que você está se preparando. Você está observando, você está supervisionando o que está acontecendo. E aí, quando ele coloca aqui, até perceber que o outro cão não é uma ameaça. Aí a gente rodou a roleta mais uma vez. Quando a gente colocou no cão, né, a gente deu a responsabilidade para o cão
ver se aquele cão era uma ameaça ou não. A nosso papel, para não rodar a roleta da sorte, é fazer com que aquele outro cão seja uma recompensa. Fazer com que o outro cão seja amigo, seja positiva aquela presença dele. Que foi o que eu falei na outra situação, da gente brincar com eles de forma separada, para que um só observe, para que o outro continue, aquele que está observando, continue recebendo recompensas, continue tendo uma experiência positiva, mesmo não participando. Então a nossa obrigação, talvez não tenha sido isso o que o Diego quis dizer aqui, mas a nossa obrigação não é esperar que o nosso cão decida se é legal aquilo ou não. É a gente fazer com que seja legal. É fazer com que não seja uma ameaça. Muito pelo contrário, que seja muito bom. Que seja um dos grandes momentos do dia do seu cão. Que ele se dê muito bem. Que apareçam muitas recompensas. Que ele consiga atingir diversos objetivos. Isso é a nossa ação. É a nossa participação. Qualquer coisa diferente disso é roleta da sorte. Se você vier só aproximando os cães, devagarzinho, aí para numa distância, espera que eles não briguem, e aí você aproxima mais. Opa, começou a desentender, vou puxar de volta. Você está rodando a roleta o tempo inteiro. Está rodando a roleta, torcendo, e deu ruim, vou puxar um pouquinho. Vamos tentar de novo? Roda essa roleta. Não, é você fazer com que a interação aconteça. Aos poucos, como ele colocou aqui, mas fazendo com que esse outro cão que está aqui seja uma das melhores coisas daquele momento para o seu cão. A presença daquele cão. É isso que a gente precisa e é dessa forma que a gente tem que fazer para que os cães gostem um do outro. Ah, vou dar minha opinião aqui também, não dei, né? Vou colocar uma minha aqui, ó. Ah, inclusive, eu vi uma resposta aqui que eu vou colocar porque é o que eu vou falar agora. Aqui, ó. Passeando juntos. Isso é muito legal porque é uma das coisas que a gente ouve muito também e que as pessoas mais conhecem é fazer passeio com cães. É a gente passear com cães. Então imagina que você vai encontrar, você vai fazer assim, essa introdução de um outro cão durante um passeio. A hora que você vai passear, porque é um ambiente neutro, o seu cão tá ali, ó, né? Existem um monte de coisa para o seu cão interagir, um monte de coisa para ele observar, e talvez seja mais fácil para ele a presença de um outro cão. O que a gente precisa fazer? E aí estamos falando do ativo. Não ficar rodando a roleta da sorte e vamos passear para que eles se distraiam com outras coisas e acabem ficando juntos. De forma nenhuma. Quando você vai fazer um passeio para poder dois cães se conhecerem ou começarem a gostar um do outro, precisa ser planejado. Você precisa fazer com que esses cães interajam de alguma forma. É importante que você vá com mais de uma pessoa. Ou seja, você passeie com esse cão, só que o outro cão com uma outra pessoa. E aí vocês vão um na frente do outro, ou um atrás do outro, né? Para que eles possam sentir o cheiro, para que eles possam respeitar a presença de um outro cão, não se incomodar com outro cão atrás. E aí vocês trocam, e aí depois vocês se aproximam, andam juntos, depois vocês colocam os cães andando junto. Tudo isso feito não é a primeira coisa que a gente faz, lembra? O seu cão precisa saber andar na guia, o seu cão precisa estar tranquilo e confortável com as coisas, os estímulos que acontecem fora de casa, para que ele possa estar dentro dessa condição, para você aproximar um outro cão durante um passeio. Só que é uma ótima forma de fazer. Para um cão gostar do outro, vamos passear. Só que se você pegar os dois cães, você, uma pessoa só, com mais de um cão, pode existir a possibilidade de um cão querer parar e o outro não. E aí já começa a gerar uma experiência ruim, porque aquele cão que vai querer continuar, ele vai ser travado, ou o cão que vai querer parar vai ser puxado. Aí já é uma experiência ruim na presença do outro cão. Então é por isso que é importante a gente fazer com duas pessoas, para que as duas pessoas respeitem os tempos de cada cão e vão se aproximando aos poucos, para garantir uma experiência positiva. Isso não quer dizer que esses cães vão gostar um do outro. Não é só pelo fato de passear um junto com o outro, não quer dizer que ele goste. Só que a gente tem que fazer com que a experiência seja algo muito positivo. Ou seja, lugares que eles queiram, que o seu cão quer cheirar e gosta de ir junto com esse cão. Isso é a gente fazer um cão gostar do outro. Para na presença desse outro cão, acontecerem as coisas que o seu cão mais gosta na rua. Seja uma brincadeira, uma corrida que você faz, um lugar específico que ele gosta de ir. Então é isso que a gente faz. Só que antes tem todo esse processo para que os cães gostem e saibam passear próximo um do outro. E antes desse processo, tem o processo do seu cão saber passear sozinho. Ter a energia, a emoção muito bem controlada, autocontrole, ser bem estimulado com todas as coisas que acontecem dentro da sociedade, dentro daquele passeio. Aí, ó, é maravilhoso a gente passear com dois cães juntos. Com duas pessoas, né? Enfim,
Seguindo, quero falar de mais uma coisa, que aí tem tudo a ver com roleta da sorte. Eu vou falar só de roleta da sorte agora, que é a roleta da sorte só existe e ela é tão prejudicial porque ela é cômoda para as pessoas, para as famílias. Você não precisa participar ativamente. Você vai ouvindo o que outras pessoas disseram. Por exemplo, o cão precisa socializar, então eu vou colocar o meu cão com outros cães porque faz bem para a saúde dele. É cômodo para nós a gente colocar, e aí qualquer coisa ruim que aconteça, qualquer desentendimento, você vai colocar na sua cabeça: ah, é normal isso acontecer porque já me disseram, ou porque esses cães têm esse tipo de atitude. Ó, a gente falando aqui, ó, de cães da mesma raça. A gente colocar os cães no mesmo patamar e as coisas que acontecem são comuns, são normais acontecerem com os cães. Então a roleta, ela existe ainda na nossa sociedade porque ela tira a nossa responsabilidade. Ela coloca a responsabilidade no cão. Se ele está fazendo isso porque ele é assim. Ele não gosta de outros cães. Olha como a gente rodou a roleta da sorte o tempo inteiro. Imagina quando a gente traz um cão, inclusive para viver dentro de casa. É normal o cão chorar nos primeiros dias. Você rodou a roleta da sorte, deixou o seu cão colher uma experiência ruim, que foi chorar, por qualquer motivo que seja. O que ele sentiu não importa. Se ele sentiu medo, se ele sentiu solidão, se ele ficou triste, não importa. A experiência que ele colheu foi ruim. E foi porque você rodou a roleta da sorte acreditando que precisava ficar sozinho. Que ele aprenderia a ficar sozinho, você deixando ele sozinho. Que ele aprenderia a andar na coleira, você colocando a coleira e indo passear com ele. Que é normal dos cães, ele vai acostumando com isso. Olha a roleta da sorte o tempo inteiro. E por quê? Porque ela é cômoda. Você não precisa se dar ao trabalho de interagir com o seu cão de uma forma saudável dentro de casa, de aproveitar esses momentos para ensinar coisas para o seu cão, para garantir que o seu cão tenha desenvolvimento. O desenvolvimento que eu digo é para que ele entenda como as coisas funcionam, para que ele colha benefícios disso. E a partir daí, você começar a inserir outras coisas de forma controlada. Aí a pessoa acha que não é cômodo, é muito mais cômodo eu pegar o meu cão, trazer ele para casa, botar ele para tomar um banho no pet shop, ou não dar banho, ou dar banho dentro de casa de qualquer jeito, levar para ele passear em qualquer lugar, levar um passeio longo logo no primeiro dia, interagir com outros cães, interagir com outras pessoas porque precisa interagir. A gente vai rodando a roleta da sorte em tudo que acontece na vida do nosso cão. O tempo inteiro a gente está rodando a roleta porque é cômodo para as pessoas, para a família, simplesmente torcer para que dê certo. E muitas vezes acontece do cão simplesmente se dar bem, ou simplesmente não brigar com o outro cão, que foi o que a gente colocou, e a pessoa respira aliviada, falando: deu certo. Não precisei fazer nada e deu certo. Xixi e cocô no lugar, não precisei fazer nada, ele aprendeu sozinho. É muito normal as pessoas falarem: o cão é muito inteligente, ele aprendeu sozinho. Será que ele aprendeu sozinho? Nunca um cão aprende uma coisa sozinho. Sempre existe algum fator externo, seja do ambiente onde ele está, seja um barulho, seja a sua presença, a forma como você interagiu ali. Então, a partir desse momento que a gente entende que a nossa presença é o que vai ensinar coisas para os cães, a gente não pode rodar a roleta da sorte. A gente tirou a nossa participação da vida do nosso cão. Então isso não pode nunca acontecer, você rodar a roleta da sorte. E aí, para finalizar, falando aqui de tudo que a gente falou de roleta da sorte, tal, a gente precisa pensar em quais são as consequências que o nosso cão pode colher quando a gente fala de roleta da sorte, quando a gente roda uma roleta. São consequências ruins, que vão trazer traumas para o nosso cão, que podem trazer medo para o nosso cão, fazer com que o nosso cão fique cada vez mais agressivo. Afinal, a agressividade vem de uma falta de respeito dos sinais do seu cão. Se você não respeitou e foi inserindo o seu cão em várias situações, pode gerar esse tipo de situação, esse tipo de consequência. É por isso que temos cães com problemas de comportamento, porque a roleta da sorte esteve o tempo inteiro na vida desse cão, para toda e qualquer interação, até mesmo com você. Quando você pegou esse cão, quando você trouxe esse cão para casa, o que você fez? Você torceu para que desse certo a primeira noite? Você torceu para que ele fizesse xixi no lugar certo? Você torceu para que ele não quebrasse nada? A gente ficou o tempo inteiro rodando a roleta da sorte a partir do primeiro momento. E aí nessa hora que começam a acontecer os problemas. E quando a gente não usa a roleta da sorte, que é para isso que eu fiz essa live, a gente começa a garantir
que o nosso cão seja feliz, que o nosso cão seja confiante, que ele comece a acreditar nele mesmo. Porque todas as experiências que ele vai, ele consegue atingir objetivos. Ou se ele não consegue, você não passa desse limite. Você garante que ele tenha uma experiência positiva. Isso vai fazer com que o cão viva cada vez com menos estresse, com menos medo. Porque o cão vai, primeiro de tudo, conseguir descansar à noite, vai conseguir relaxar, ficar tranquilo, porque você fez com que isso acontecesse. Você não rodou a roleta e torceu. A partir desse momento, o dia do seu cão é um dia mais tranquilo, onde está menos estressado, onde ele consegue se concentrar, se controlar mais, tomar boas decisões. O seu cão vai ficando otimista, podemos dizer até isso. O seu cão fica feliz, ele sabe que ele consegue fazer as coisas, que ele pode contar com você. E sabe onde a gente chega? Quando a gente tira a roleta da sorte, a gente vai proporcionando experiências positivas para o nosso cão, a gente chega na longevidade. A gente garante que o nosso cão viva mais. Porque o nosso cão é um cão feliz, é um cão estimulado, é um cão participativo, é um cão que você ajuda ele a conseguir as coisas. Isso vai garantir que ele viva mais tempo com você. Um tempo de qualidade, uma vida de qualidade. Então não faça e não utilize nunca a roleta da sorte para qualquer situação do seu cão. Seja você a pessoa que vai garantir com que o seu cão colha uma experiência positiva, se dê bem e seja feliz. É isso que a gente precisa fazer. E aí, a partir daí, nós nos tornamos as pessoas melhores amigas dos nossos cães, que é um dos principais motivos de eu começar a fazer esse trabalho aqui, de fazer essas lives, de preparar os conteúdos para vocês, é por causa disso aqui, ó. Se preparar é o maior ato de amor que o seu cão pode receber de você. É você saber o que precisa fazer e garantir que o seu cão consiga fazer. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, nos vemos na próxima quarta. Espero que a gente tenha aprendido um pouco mais aí e melhorado o nosso relacionamento com os cães. Uma ótima